Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que bem. E hoje mais uma vez aqui, para a gente conversar um pouquinho dentro do nosso componente curricular, língua portuguesa, sobre o nosso objeto de conhecimento, sílaba, divisão silábica e sílaba tônica. Lembrando que eu serei a tutora de vocês, nesses dias de aula remota que teremos. Meu nome é Rosimeire, como vocês já bem sabem. Então, nas nossas habilidades, nós iremos trabalhar a separação das palavras, reconhecer algumas regras de separação, porque para separar tais palavras, vocês precisam perceber e entender que precisam obedecer a certas convenções da escrita, certo? Então, vemos aqui no nosso próximo slide, ok? Eu vou falar para vocês sobre o que é sílaba tônica, revisando mais uma vez, falando também sobre as sílabas átonas e as sílabas tônicas, tá certo? Aqui nós temos falando que sílaba é um fonema ou grupo de fonemas, certo? Que são pronunciados por uma única emissão de voz. E a base da sílaba da língua portuguesa são as vogais. Então, como eu já tinha falado para vocês anteriormente, as vogais é que vão formar a base da sílaba. Vocês não vão encontrar, certo? Uma sílaba com uma consoante apenas. Então, as consoantes, elas não ficam isoladas. Elas sempre vão estar em uma sílaba, ok? Acompanhada de uma vogal. Para que você saiba a quantidade de sílabas, você tem que ficar atento à pronúncia delas, certo? Então, a pronúncia silábica é que vai fazer com que você compreenda toda a pronúncia e a quantidade de sílabas que ela tem. Nesse próximo enunciado aqui, ele nos diz o seguinte, que nem sempre as sílabas que constituem as palavras da língua portuguesa são pronunciadas com a mesma entonação vocálica. Então, é isso que nós vamos conversar. Algumas palavras, elas são pronunciadas com entonação mais forte, algumas sílabas no caso, e outras com entonação mais fraca, que no caso, aquelas palavras que são pronunciadas em que suas sílabas são pronunciadas com mais força, a gente chama de sílaba tônica. O que é sílaba tônica? É aquela sílaba cuja pronúncia é realizada com maior intensidade. E uma sílaba átona, aquela sílaba da palavra em que nós pronunciamos, certo? Com menor intensidade na pronúncia. Então, sílaba tônica, sílaba em que se pronuncia com maior intensidade, e sílaba átona, aquelas sílabas que você pronuncia com menor intensidade. No slide seguinte, aqui vem falando sobre a divisão silábica e algumas regras que nós temos que atentar para que a separação silábica fique correta, certo? Lembrando que a divisão silábica, para ela estar correta, você tem que obedecer à pronúncia, à soletração da palavra, e não pelos elementos que constituem a etimologia, que no caso é a origem das palavras. O primeiro caso aqui, o caso 1, relata que quais são os casos que não se separam. Em sílabas em que você contém os dígrafos CH, LH, NH, você não separa essas letras, elas permanecem juntas com a vogal. Percebam aqui nas palavras chama, malha, manhã, achar, filho, amanhecer. O que é um dígrafo? Dígrafo é a junção de duas letras em que ela vai possuir apenas um som. Percebam aqui que CH, ele faz o som do X. Então, por isso que eu chamo de dígrafo. Dígrafo é a junção de duas letras, mas que sai apenas um som. E o que mais não se separa? Os encontros consonantais que iniciam sílaba. Então, o que é um encontro consonantal? Um encontro de duas consoantes na mesma sílaba. Então, não se separa. Como nós temos aqui, ó, ablusão, ablução, no caso, clava, regra, no caso, GR, abrandar, BR, dragão e trava. Outro caso aqui, que no caso é o caso 3. A consoante inicial, seguida de outra consoante, também não se separa, como o caso de gnomo,
mnemônico e psicótico. Perceba que elas não vão se separar, elas têm que permanecer, tá, juntas com a vogal que serão pronunciadas. No caso 4, nos diz o seguinte, que as letras com que representamos os ditongos. Ditongo, ele vai fazer parte dos encontros vocálicos. Nós temos os dígrafos, que no caso é a junção de duas letras, que possui apenas uma emissão, né, de som, sai apenas um som. O encontro consonantal é a junção de duas letras, porém duas consoantes, no caso. Cada consoante aparecerá seu som, no caso, ablução. Vejam que nós temos aqui o encontro da consoante BL, você escutou o som, tanto do B como do L, é a diferença do dígrafo. O dígrafo, você tem o C e o H, porém é como se você tivesse escutado o som do X, ok? Então, ditongo é o encontro de duas vogais na mesma sílaba. Vejam aqui, animais, duas vogais na mesma sílaba. Cárie, sábio, glória, aurora, ordeiro, joia e réu. Percebam que esse encontro vocálico, ele não separou. As letras com que representamos os tritongos. Tritongo vem de 3, tá? Então, tritongo é a junção de 3 vogais na mesma sílaba. Eles também não se separam, ok? Percebemos aqui. E aqui, no slide anterior, nós percebemos os casos que não se separam. No próximo slide, nós vamos perceber aqui os casos em que as consoantes, elas irão se separar, tá certo? As letras que representam os dígrafos, aqui, RR, SS, SC, S cedilha e XC são chamados de dígrafos separáveis. Ou seja, ao separar as vogais, tá? Você tem que separar as duas letras, as duas consoantes. Elas não podem ficar juntas na mesma sílaba. Há os dígrafos inseparáveis, que no caso foram esses aqui que nós vimos. CH, LH, NH, tá? Então, esses dígrafos aqui, eles são dígrafos inseparáveis. Novamente, recapitulando, dígrafo é a junção de duas letras em que aparece um único som. Já RR, SS, SC, SC cedilha e XC, eles são chamados de dígrafos separáveis. Percebam que eles ficaram separados aqui nesses exemplos. As letras com que representamos o hiato. Ditongo é a junção de duas vogais na mesma sílaba. Tritongo é a junção de 3. E o hiato? O hiato é a separação desse encontro. Quando você pronunciar as vogais separadas em sílabas diferentes, aí nós encontramos o hiato, como no caso aqui, saúde, cruel, graúna, recuo e voo. Outro caso de separação. As consoantes seguidas que pertencem a sílabas diferentes. Consoantes seguidas são aquelas consoantes que vão se separar. Nós temos também o encontro de consoantes separáveis e inseparáveis. No caso anterior, que no caso foi esse aqui, a ablução, nós percebemos que é um encontro de consoantes, porém inseparáveis. Ó. Essas consoantes, elas não vão se separar. Já nesse caso aqui, do próximo slide, essas consoantes aqui, elas são separáveis. O abdicar, cismar, abdômen, biscato, sublocar e aspecto. Percebam que essas consoantes, elas foram separadas. Aqui, nós vamos perceber a classificação das sílabas quanto ao número, né? Quanto ao número de sílaba, como é que as palavras vão se classificar? Quando eu tenho uma única sílaba na palavra, eu vou chamar essa palavra de monossílaba. Como no caso de já, de mês, de nó, de ti, de tu e etc. Dissílabos, quando eu tenho duas sílabas, no caso cajá, tomei, saí. Trissílaba, são 3 sílabas, aplaudiu, Paraguai. E polissílaba, 4 ou mais sílabas, lambuzado, bipolaridade e entre outros. Então, essa é novamente a classificação das palavras quanto ao número de sílaba. Em relação à tonicidade, o que é tonicidade? Você perceber qual o pedaço da palavra em que você vai pronunciar com mais intensidade. As palavras também recebem uma classificação.
tá? Então, sílaba tônica é aquela sílaba da palavra, aquele pedaço da palavra, que será pronunciado com mais força. Perceba que cajá, já, caderno, e lâmpada de lã. Aqui, essas palavras, elas foram pronunciadas com mais intensidade, né? As sílabas dentro da palavra. E as demais sílabas são chamadas de sílabas átonas, que são sílabas que são pronunciadas com menos intensidade. Então, quando você identifica a separação das sílabas, quando você identifica a sílaba mais forte da palavra, de acordo com a posição dela, ela vai receber uma classificação. Quando a sílaba da palavra mais forte for a última sílaba, sempre para classificar em relação a oxítona, paroxítona e proparoxítona, você tem que perceber a posição, sempre observar da última sílaba. A última sílaba mais forte, eu vou chamar essa palavra de oxítona. O que é uma palavra oxítona? É aquela cuja sílaba forte é a última. E uma palavra paroxítona é aquela cuja sílaba forte é a vizinha da última, ó, a penúltima. Então, quando a sílaba forte é a penúltima, tá? Nós chamamos de paroxítona. E proparoxítona, quando a sílaba forte é a antepenúltima, no caso, é a vizinha da penúltima. Sempre para classificar, vocês terão que perceber a posição entre última, penúltima e antepenúltima. A sílaba forte e última, oxítona, tá? Penúltima, paroxítona e antepenúltima, proparoxítona. Percebendo aqui que toda palavra proparoxítona ela é obrigatoriamente acentuada. Perceba que até a palavra sílaba ela foi acentuada porque a sílaba mais forte dela é a antepenúltima, certo? Por isso que ela é classificada como proparoxítona, ok? Na próxima aula, nós falaremos dos monossílabos átonos e tônicos e faremos também a resolução de algumas questões sobre o conteúdo visto nessa aula. Então, qualquer dúvida, clica na aula de novo, assiste novamente. Eu espero você na próxima aula, certo? Forte abraço!